Polícia Federal indicia Carlos Bolsonaro e o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Eles são suspeitos de espionagem ilegal contra adversários políticos por meio de uma estrutura paralela dentro da agência. Assunto para a repórter Janaína Camelo, chegando com as últimas informações. E a grande questão, durante todo o dia, foi noticiado que o ex-presidente Jair Bolsonaro também foi indiciado, mas isso não se confirma, Janaína. Acho que é importante explicar para o nosso público. Bem-vinda, boa noite. Muito boa noite, Tiago. Pois é uma questão que tem que ser explicado sim, porque no relatório final da Polícia Federal, em todo momento o relatório cita o nome de Jair Bolsonaro, com indícios de que teria ali materialidade do crime e autoria do crime por parte dele, no caso do crime de organização criminosa. Só que ele já responde a esse crime na ação penal da tentativa de golpe. Então, não seria possível ali imputar a ele o mesmo crime por conta disso. Agora, com relação a Carlos Bolsonaro, Alexandre Ramagem, por exemplo, o que a Polícia Federal diz sobre aí a ABIN paralela, né? Seria só para relembrar esse esquema, segundo ali a investigação, assessores de Bolsonaro teriam utilizado ilegalmente a estrutura da ABIN para espionar também ilegalmente desafetos do então ex-presidente, né, do então presidente Jair Bolsonaro na época. Ali a ABIN era comandada por Alexandre Ramagem, era diretor-geral da ABIN, e aí esse esquema teria existido, então é por isso que houve esses indiciamentos. São mais de 30 indiciados, Tiago, e entre eles aí todos, por exemplo, os integrantes do chamado Gabinete do Ódio, né, que a investigação diz ali que seriam assessores que trabalhavam na estrutura também da Presidência da República para disseminar notícias falsas, fazer ataques de ódio, ataques antidemocráticos nas redes sociais, e utilizava ali esse serviço ilegal da ABIN paralela. Outro também que foi indiciado, Tiago, foi o Luiz Fernando Correia, que é o atual diretor-geral da ABIN, né? Não só ele, mas também outros servidores também da ABIN, policiais federais, porque entra naquele caso ali que houve uma confusão entre numa espionagem também ilegal, envolvendo as negociações entre Brasil e Paraguai, e aí, segundo a investigação, Luiz Fernando Correia teria tentado atrapalhar essa investigação porque ele tentou manter esse esquema de espionagem ilegal. Agora, esse inquérito, então, o relatório final está nas mãos aqui do ministro Alexandre de Moraes, aqui no Supremo, também vai ser analisado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e aí ele vai decidir ali, analisar se oferece denúncia contra todos esses indiciados. Tiago. É isso. Janaína Camelo, então, trazendo as informações da Polícia Federal, e agora a bola está com a Procuradoria-Geral da República. Mais um giro com os nossos comentaristas. Começa por você agora, Nelson Kobayashi. Claro, além de pedir para você análise sobre todo esse mérito, a investigação da Polícia Federal, se as informações são graves, não são graves, mas eu queria que você explicasse também juridicamente essa história do indiciamento ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro, e como a Janaína explicou, pelo menos nesse caso ele não é indiciado, é isso? Ele não é indiciado, apesar do relatório citar muito ele e de dizer que há ali muitos indícios de sua participação. Foi uma opção da autoridade policial que presidiu este inquérito. Não haveria problema do indiciamento. A questão é a seguinte, Tiago: certamente boa parte desses que são indiciados e que já são réus pela suposta trama golpista no Supremo Tribunal Federal vão dizer que este inquérito e eventual denúncia não fazem sentido porque, segundo lá no processo penal que já se adianta e está em vias de uma decisão condenatória ou absolutória, uma decisão de mérito, lá a utilização da ABIN paralela teria sido meio para se alcançar uma tentativa de golpe de Estado. Isso invalida a possibilidade de uma condenação pelo uso da ABIN paralela. Quando um crime é meio para outro mais grave, esse crime de menor potencial ele é absorvido, né? Como, por exemplo, um ladrão que invade um domicílio não responde por violação do domicílio porque ele vai responder por um crime mais grave, que seria um furto, por exemplo. Tem esse princípio no direito, e essa certamente será uma tese aplicada por boa parte desses que estão nas duas investigações, um em um processo já adiantado e o outro agora que está sendo encaminhado ao Ministério Público.
Pois é, Dora, uma informação que foi passada o dia inteiro pela imprensa, mas agora esclarecimento não só da Janaína, mas também do Nelson Kobayashi. Mas eu queria que você falasse também sobre essas investigações e o que ficou discutido, na verdade, o que foi informado hoje por causa desse documento, desse relatório da PF. Olha, você assim, bem direta e crua. Do jargão jornalístico, isso tem um nome, é barriga. E aí agora eu ainda estou impactada com isso, porque eu, inclusive, entrei nessa história, achei, porque a análise com o personagem Jair Bolsonaro na história é um, sem o personagem Jair Bolsonaro é outro, embora, pelo que eu entendi da explicação do Koba, de qualquer modo, essa questão da BIM paralela vai bater nele, de qualquer maneira, né? Seja por intermédio do processo do golpe ou não, porque ele estaria ali no jogo. Mas o indiciamento, porque a análise seria o que o indiciamento acrescenta de complicação do ponto de vista do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nada, por enquanto, porque essa questão indiciamento, esse carimbo, hoje não está aplicado a ele. Está, sim, ao Carlos Bolsonaro, que não tinha entrado até agora em nada, e ao Alexandre Ramagem, que já está complicado lá no processo do golpe. Enfim, é super grave isso, claro que é super grave. Agora, tem uma saia justíssima aí para o governo, né? Porque uma notícia dessa, em princípio, seria um baque para a oposição, mas o governo fica numa saia justa porque no envolvimento, e aí sim, no indiciamento, estão o atual diretor-geral da BIM e vários integrantes da cúpula da agência de inteligência. E aí o presidente Lula, quando voltar do Canadá, onde ele está para o encontro do G7, ele vai precisar resolver isso. O que faz? Demite o Luiz Fernando Correia, mantém, espera haver a denúncia, não haver a denúncia. Enfim, é uma saia justa bastante grande para o governo, até porque esse diretor da BIM foi indicado pelo governo Lula e é uma pessoa muito ligada a ninguém menos que o ministro da Casa Civil, Rui Costa.